A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Nós estamos estudando o primeiro trimestre deste ano de 2025. Estamos trazendo uma série de lições nesse trimestre que tem como assunto geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Bom, durante todo esse trimestre, nós estamos aprendendo a lidar com os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, as heresias que surgiram ao longo da história da igreja. Na verdade, surgiram lá no princípio, ainda no século II, no século III, no século IV, e por incrível que pareça, essas doutrinas, essas heresias, elas têm persistido ao longo do tempo, continuam existindo hoje, sendo apresentadas a nós com uma nova roupagem, com uma outra roupagem, com uma nova versão, no entanto, trazendo os mesmos males e os mesmos perigos dos tempos antigos. Então, nós estamos aprendendo nesse trimestre como lidar com essas falsas doutrinas, como que a igreja dos dias de hoje deve se defender, né? Como ela deve refutar esses tais ensinamentos que hoje estão surgindo no nosso meio, como surgiram no tempo antigo. Bom, vocês já devem ter observado aí que nestas lições que estamos estudando, temos estudado muito a respeito das falsas doutrinas que têm surgido combatendo a Trindade, né? Contestando a Trindade. E para contestar a Trindade, eles têm muitas vezes contestado a pessoa de Cristo. Vocês observem que grande parte das lições que estamos estudando aqui são lições que têm como objetivo nos fazer compreender de uma forma clara a natureza divina e humana do Senhor Jesus. Por quê? Porque as grandes contradições que levam as pessoas a ter dúvidas quanto à Trindade está relacionada exatamente à dificuldade de compreender a pessoa de Jesus e a sua dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Nós já estudamos uma série de lições aqui, onde observamos que ao longo do tempo foram surgindo grupos dentro da igreja, importantes mestres acabaram se desviando da ortodoxia, da doutrina ortodoxa da igreja, justamente desenvolvendo um conceito, um ensinamento diferenciado em relação ao Senhor Jesus. E hoje, a lição que vamos estudar hoje, que será por sua vez estudada no dia 23 de fevereiro de 2025, a lição de número 8, é uma lição que trata também, uma continuação desse assunto. Nós vamos estudar sobre Jesus vivendo a experiência humana. Nós já aprendemos em lições passadas aqui que Jesus é uma pessoa que se manifestou à humanidade com duas naturezas. Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas é uma pessoa só. É uma pessoa só com duas naturezas. Agora, também nós já aprendemos que essas duas naturezas de Jesus, que habitam, que está em Jesus, elas não se misturam. Elas estão unidas, mas elas não estão misturadas. É por essa razão, nós já estudamos isso aqui, e eu estou apenas relembrando aqui. É por essa razão que para nós fica muito claro que Jesus é filho de Maria, mas Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus enquanto homem, mas ela não é mãe de Deus, ela não é mãe do divino. Por quê? Porque entendemos que as duas naturezas de Jesus, elas não se misturam.
Elas se unem numa só pessoa, que é Cristo, Jesus Cristo, mas elas são distintas. E houve momentos que Jesus claramente agiu como homem, agiu, reagiu, sentiu como homem, e houve outros momentos que Jesus agiu e reagiu e sentiu, né, como um Deus. Então, isso para nós é muito claro, fica muito claro. Quando nós vamos para dentro das Escrituras, nós não encontramos dificuldade de compreender isso. Porém, nós sabemos que as heresias, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas que surgiram deturpando esse ensinamento, princípio que é da Bíblia, essas interpretações também surgiram a partir de pensamentos, né, de homens que até então, muitos deles muito eloquentes, mas que infelizmente abandonaram a ortodoxia bíblica e começaram a filosofar, a pensar, conceituar Jesus de uma forma diferente, e o resultado disso é o que nós estamos vivenciando hoje. Temos hoje muitos grupos que se dizem cristãos, mas que têm uma percepção de Jesus completamente diferente do que a própria Bíblia diz. Mesmo usando a Bíblia, eles acabam deturpando o ensinamento genuíno da Bíblia. Eu espero que eu tenha sido aí claro nessa introdução que eu estou colocando para vocês. A lição de hoje, que é uma continuação das demais que já estudamos, nos apresenta que Jesus viveu a experiência humana. Então essa lição é importante, por quê? Porque essa lição vai mostrar para nós que Jesus foi 100% homem, assim como ele foi também 100% Deus. Jesus não foi um homem pela metade. Jesus foi 100% homem, 100%. E quando eu digo que Jesus, ele, ao nascer como um ser humano, como um homem, ele se tornou 100% homem, eu estou dizendo que Jesus, ele experimentou, ele viveu, ele sentiu tudo que um ser humano sente. A única exceção entre Jesus e nós é que ele nasceu através de um processo miraculoso, nasceu num processo espiritual extraordinário, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Essa é a única diferença entre nós e Jesus. Ele nasceu sem pecado, sem a natureza pecaminosa, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, ele foi tentado, ele foi atacado, ele foi combatido, ele foi perseguido, ele foi contestado, como qualquer um de nós. Ele resistiu às tentações, não como Deus, porque Deus não pode ser tentado, a própria Bíblia diz isso. Mas ele resistiu às tentações como homem e venceu as tentações. Ele resistiu às setas malignas como ser humano e resistiu e venceu, para nos servir de exemplo de motivação. Agora, precisamos ter muito claro isso no nosso entendimento, que Jesus, ele foi 100% Deus, assim como também ele foi 100%, ele é 100% divino, tá certo? Então não há qualquer possibilidade, não há espaço para nós pensarmos em Jesus como 50% Deus, 50% homem, meio Deus, meio homem. Não tem essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Ele é Deus por completo, sendo Deus no sentido absoluto da palavra, significa que Jesus, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Espírito Santo. Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, é imutável e é eterno. Da mesma forma que ele tem todos esses atributos por ser Deus, ele também tem todos os atributos da natureza humana. Ele é um ser humano, ele foi formado como ser humano como qualquer outro. Isso significa que Jesus tinha sentidos, faculdades, então a sua faculdade mental era faculdade humana também. Então ele
ele tinha a sua natureza completa como ser humano. Completa. E isso foi importante para que Jesus pudesse executar, concluir, completar a missão na cruz de morrer pelos nossos pecados. Agora, se Jesus ele foi 100% homem, quando ele nasceu aqui, ele se tornou 100% homem, isso significa que ele viveu uma vida social, religiosa, como qualquer um de nós. Jesus viveu a sua vida como ser humano como qualquer outro ser humano. Jesus não usou da sua condição divina para levar vantagem em relação aos demais seres humanos. Jesus sentiu fome como qualquer outro homem, Jesus sentiu sede como qualquer outro homem, Jesus se cansou como qualquer outro homem, Jesus tinha que dormir para descansar como qualquer outro homem, mesmo sendo Deus. Mas ele, uma vez que se esvaziou de toda a sua condição divina, do seu poder, da sua glória, ele se limitou aos limites da natureza humana. E sentiu na pele tudo que um ser humano normalmente sentiu ou sentiria. Deu para vocês entenderem? Então vamos lá. Jesus viveu a experiência humana. Viveu? Sim. Jesus, ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso choro. Ele sabe o quanto dói para nós as perdas. Jesus conhece a nossa aflição porque ele viveu isso. Ele sentiu isso. Ele viveu a experiência humana. Os anjos nunca vão entender a nossa dor, o nosso sofrimento. Os anjos nunca vão entender as nossas aflições, porque eles são anjos. Eles não estão sujeitos às limitações carnais. Agora, Jesus não. Jesus veio como homem. Jesus conhece as limitações do ser humano. Jesus conhece as dores do ser humano, as aflições do ser humano. Jesus sentiu isso na pele, sentiu isso na carne. É por isso que você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia dizendo que Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus dormiu porque estava cansado, Jesus orou. Jesus, como Deus, como que Deus ia precisar orar? Não, mas como homem Jesus orou. Jesus se relacionou com pessoas, se relacionou com parentes, com familiares, viveu uma vida inserida dentro da sociedade. Jesus viveu uma vida religiosa. Jesus viveu a vida religiosa. Jesus foi criado numa família judaica. E Jesus se submeteu a uma vida como judeu. Jesus ia para a sinagoga estudar a lei. Jesus cumpriu todos os ritos. Jesus, quando nasceu, os seus pais levaram ele ao templo. Ele foi apresentado ao templo. Foi circuncidado, conforme a lei dizia. Jesus cumpriu todas as regras. Jesus cumpriu todas as práticas do judaísmo, de uma vida religiosa, porque ele estava inserido na sociedade. Ele estava inserido. E justamente com esse padrão ético, moral que ele tinha, ele cumpriu toda a lei. E ele pôde fazer isso porque ele não tinha a natureza pecaminosa que todos nós já nascemos com ela. Jesus nasceu com a sujeição a pecar. E por isso ele foi tentado. No entanto, ele não pecou, ele não cedeu às tentações. Tá certo? Mas quando Jesus viveu aqui na terra, ele vivenciou todas as experiências humanas que qualquer um de nós vivenciamos, porque ele, ao nascer nesta terra, se tornou 100% Deus. Tá certo? Mas por que nós estamos falando sobre isso hoje aqui? Porque existem grupos religiosos, existem correntes religiosas que contestam isso.
Existem correntes doutrinárias que contestam essa ideia que nós temos, que não é nossa, é bíblica, essa conclusão que não é nossa, é bíblica, de que Jesus foi divino e humano ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos lá. Nosso texto diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23, nós encontramos Jesus aqui caminhando pela Galileia, ensinando nas sinagogas da Galileia. Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus estava ali inserido dentro do contexto, participando dos rituais judaicos, participando dos cultos, das reuniões judaicas, ensinando a palavra. Jesus estava ali, dentro desse contexto. Nós estamos falando de Jesus aqui dentro do seu ministério, né? Jesus vivendo dentro do seu ministério. E como ele já estava dentro do seu ministério, ao mesmo tempo que ele estava caminhando pelas sinagogas da Galileia ensinando, ele também curava os enfermos, ele repreendia as enfermidades, mostrando que ele era o Messias, o Salvador. E Jesus fazia isso no meio do povo, inserido dentro da sociedade daquela época, dentro da vivência com o povo judeu. A verdade prática diz: o Senhor Jesus teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Existe muita gente aí que acredita numas lendas, numas histórias místicas de que Jesus teria vivido parte da sua vida na Índia, e lá ele esteve com os gurus e aprendeu com os mestres indianos uma série de conceitos, ensinamentos, e Jesus, por isso, ele era místico, né? Isso é um pensamento de alguns aí. Há outros que dizem que Jesus, enquanto visitou o Egito, adquiriu ali conhecimentos de rituais e até mágicas para realizar algumas coisas que seriam supostamente sobrenaturais. Na verdade, a Bíblia afirma assim que Jesus foi levado para o Egito quando ele era criança, foi levado para fugir das mãos de Herodes, mostrando que Jesus era humano, por isso que ele tinha que fugir, né? Mas a Bíblia diz que fora esse período, né, Jesus viveu nas terras da Galileia, de Nazaré. Jesus viveu dentro do território judaico e ele cresceu com seus parentes, cresceu com seus vizinhos. A Bíblia diz que Jesus crescia em porte físico, em estatura, mas crescia também em sabedoria, crescia em conhecimento. Ou seja, Jesus teve um desenvolvimento natural como qualquer outra criança. Ele cresceu, certamente aprendeu ali a profissão do seu pai, carpinteiro, se tornou um carpinteiro, ficou conhecido como carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, carpinteiro, e assim ele viveu até os seus 30 anos, quando começa assim o seu ministério e ele abandona aquilo tudo, aquela vida normal como qualquer outro judeu, e passa agora a se apresentar como um Messias, como um Salvador, e aí ele começa a revelar o seu lado divino. Ele começa a revelar o seu lado divino, porque ele ensina, ele prega, ele faz milagres, ele perdoa pecados, ele recebe adoração. Então você tem ali um Jesus que estava se apresentando humanamente para as pessoas viam, podiam tocar nele, podiam abraçá-lo, podia falar com ele face a face, mas ao mesmo tempo ele tinha ali a sua natureza divina, e em alguns momentos a sua natureza divina sobressaía quando ele perdoava pecados, quando ele recebia adoração de alguém, quando ele operava determinados milagres, como por exemplo andar sobre as águas do mar.
Mar da Galileia. Quando ele, por exemplo, aquietou o vento e o mar da Galileia. Quem poderia fazer isso senão Deus? Quando Jesus fez esses sinais, ficou muito evidente que aquele homem que estava ali, Jesus de Nazaré, ele é muito mais do que um simples ser humano. Ele de fato era o Emanuel, o Deus conosco. Tá certo? Deu para vocês compreenderem? Então, o que a verdade prática está afirmando aqui é algo que nós extraímos da Bíblia. Jesus tinha uma vida social como qualquer outra pessoa. Tanto é verdade isso que houve esse questionamento quando Jesus começou o seu ministério. Não é esse aí filho de José e Maria? Não é esse o carpinteiro? Os seus irmãos não estão conosco? As suas irmãs não estão conosco? Como é que esse homem diz agora que é o Messias, que é o Filho de Deus? Como é que ele diz que é Filho de Deus se nós conhecemos ele como filho de José e Maria? Então, as pessoas começaram a questionar justamente porque conhecia o lado humano de Jesus, conhecia o Jesus social, conhecia o Jesus que vivia em sociedade. E agora, esse Jesus estava se revelando como Jesus Salvador, como Jesus Filho de Deus. Bom, vamos então para a nossa verdade prática, João capítulo 1, versículo 43 até o 51, Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 43 até o 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse e te vi, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. O que nós temos aqui? Jesus chamando os seus discípulos, seus primeiros discípulos. Então nós temos no início desse texto aqui, Jesus foi a Galiléia, achou Filipe, já tinha encontrado André e Pedro. Aí nós encontramos aqui, observamos que Jesus estava formando o seu grupo. Ele estava dando início ao seu ministério, formando o seu grupo com aqueles que ele entendia que seriam homens de confiança para estar ao seu lado. E Filipe, Pedro, André foram escolhidos por Jesus, certamente, claro, né, evidente, porque Jesus viu neles pessoas confiáveis para fazer parte do seu núcleo, do seu grupo inicial de formador, aquele grupo ali que ele estava formando para ser os discípulos dele. E aqui temos um fato curioso, Filipe já havia tido seu primeiro contato com Jesus, ele vai chamar Natanael e diz, vem cá, vem conhecer aquele que está escrito lá por Moisés. Vamos lá, eu quero te apresentar aquele que está escrito nas Escrituras, o nosso Messias. Ele diz aqui no versículo 45, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael teve dúvidas. Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Claro que quando Natanael falou isso aqui, Natanael estava questionando, dizendo que de Nazaré não veio ninguém importante. Natanael estava equivocado nesta colocação, mas Natanael ignorou o fato de que Jesus poderia ser de fato o Messias, o Salvador, aquele que Moisés havia predito nas suas profecias. E aí, uma vez que Natanael teve essa dúvida, Filipe falou, vem ver, vem cá conhecer,
Vem cá para eu te apresentar ele. E quando Natanael vai até Jesus, Jesus se antecipa a Natanael. Jesus chama ele de um verdadeiro israelita. Mas como? Por que esse homem está me chamando de verdadeiro israelita? E aí, quando Natanael é abordado por Jesus dessa forma, Natanael diz, no versículo 48, de onde me conheces tu? Aí Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Quando Jesus falou isso, aí Natanael ficou maravilhado. Certamente, quando Natanael estava ali na figueira, foi um momento que ele estava sozinho, refletindo somente ele e Deus. Ele estava ali tranquilo, sozinho, refletindo. Quem sabe até refletindo sobre o Messias. Quem sabe refletindo textos bíblicos sobre a vinda do Messias, porque havia uma expectativa no povo de Israel de que o Messias viria. Quem sabe, eu estou conjecturando, porque a Bíblia não afirma isso, quem sabe Natanael estava exatamente refletindo sobre essa questão, e de repente, esse que Filipe afirma ser o Messias predito por Moisés, diz para Natanael, eu te vi lá, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E aí Natanael fica maravilhado, e no versículo 49, Natanael já se entrega, ele se encanta com Jesus e diz, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Natanael já entendeu, ele entendeu Jesus, ele compreendeu que Jesus era diferente. E aí ele já se apresenta a Jesus, né? Ele já se declara para Jesus e chama Jesus de Filho de Deus e Rei de Israel. E aí no versículo 50 Jesus responde. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E versículo 51 fecha, onde diz assim, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, Natanael conhece um homem que já foi apresentado por Filipe como o Messias, e quando Natanael tem o primeiro contato com Jesus, Jesus revela para ele, se revela para ele, de forma que Natanael não teve dificuldade de chamar Jesus de Filho de Deus, e não teve dificuldade de chamar Jesus de Rei de Israel. Por isso que eu estou dizendo para vocês que não é difícil imaginar que Natanael certamente, quando estava na figueira, já estava refletindo sobre essa questão. Natanael esperava o Messias. Tanto é verdade que, pela forma que Jesus o abordou, ele já logo chamou Jesus de Filho de Deus, e também chamou Jesus de Rei de Israel. Então ele tinha no seu coração expectativas, e ele viu essas expectativas se tornarem realidade nesse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Mas nós estamos falando de Jesus que estava na sua condição humana. Jesus estava na sua condição humana, mas imediatamente foi reconhecido por Natanael como Filho de Deus e Rei de Israel. Bom, Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e 42, temos aqui um outro momento. Agora nós já temos um momento em que Jesus está no Getsêmani, num processo de profunda tristeza e angústia. Jesus sabia que estava muito próximo de ser preso e seria crucificado, e aí o lado humano de Jesus se manifesta. E o que é que nós temos aqui? O texto diz, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O que é que nós temos aqui nesses versículos finais aqui? Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Temos aqui Jesus na sua condição humana, sentindo angústia, profunda tristeza, profunda aflição, agonia,
porque ele sentia o que ele iria passar. Ele sabia a dor, o sofrimento que ele iria enfrentar. Então ele acaba sentindo tudo isso no seu emocional. Isso reflete no seu físico, porque em outro evangelho diz que ele chegou a suar gotas como gotas de sangue. O seu suor foram como gotas de sangue. Diz os estudiosos que isso é um estado de sofrimento mais profundo do ser humano. Jesus se deprimiu tanto que ele começou a sentir essa angústia de forma a fazê-lo sangrar. O seu suor era um suor como gotas de sangue, tinha sangue no suor de Jesus. Tamanha a sua angústia, o seu estado de aflição, mostrando a humanidade de Jesus como qualquer outro ser humano. Jesus 100% homem, tá certo? E aí nesses versículos aqui nós encontramos Jesus convidando os seus discípulos para ficarem com ele, né, para dividir com ele essa aflição. Evidentemente que os discípulos não conseguiram, a Bíblia diz que eles estavam dormindo enquanto Jesus ia orar. E no versículo 42 nós encontramos Jesus falando da sua vontade e abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Diz aqui, indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Ou seja, Jesus, se dependesse de Jesus naquele momento, falando pela ótica humana, a vontade de Jesus era que não passasse por aquele sofrimento. Jesus estava sentindo a angústia porque sabia que ia ter que enfrentar aquilo. E ele chega a dizer: Senhor, se possível for, passe de mim este cálice, me alivia, me livre desse sofrimento. Se não for possível, então faça-se a tua vontade. Então Jesus está deixando bem claro aqui que se dependesse da sua vontade como um ser humano natural, ele não gostaria de passar por aquilo ali. Mas, todavia, ele estava disposto a abrir mão até da sua vontade para que a vontade do Pai, a vontade de Deus, e aí ele como divino também estava incluído nisso, né? A vontade de Deus fosse feita e não a vontade dele como ser humano. E aí Jesus acabou cumprindo, né, a vontade divina, que era que o lado humano dele morresse por toda a humanidade. Tá certo? Bom, a nossa lição aqui, ela está dividida em 3 tópicos, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de comentar com vocês aqui. No primeiro tópico nós temos a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Jesus enfrentou as autoridades religiosas da sua época e debateu ferrenhamente com eles, né? Nós temos aqui os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus e saduceus eram correntes religiosas do judaísmo. Jesus combateu o farisaísmo e o saduceísmo, porque essas correntes religiosas que faziam parte do judaísmo, eles, na verdade, estavam impedindo as pessoas de chegarem a Deus com a tradição que eles desenvolveram, com os ensinamentos que eles desenvolveram, que na verdade afastavam as pessoas de Deus ao invés de aproximar. E os herodianos eram tipo um partido político que existia naquela época, que tinha interesses políticos, inclusive era um grupo nacionalista que defendia a ideia de autonomia da Palestina em relação ao Império Romano. E os herodianos, eles também se incomodavam com os ensinamentos do Senhor Jesus, porque Jesus pregava a vinda de um reino, mas um reino espiritual, e não um reino terreno, não um reino
para esta terra, né? Embora a gente sabe que Jesus vai reinar nesta terra num período milenial, mas isso é uma outra história, um outro assunto. Mas os herodianos, eles se incomodavam com o ensinamento que Jesus trazia, um ensinamento que combatia a hipocrisia, a falsidade, né? E trazia as pessoas para uma busca a Deus, né? Para uma busca espiritual e não ficar apegado às coisas terrenas. Bom, nós temos aqui no segundo subtópico a vida social e religiosa de Jesus. Esse aqui eu quero ler um pouquinho, é interessante. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que eram primos de Jesus. E por que Tiago e João eram primos de Jesus? Zebedeu, que era o pai deles, era um pescador da Galileia. E ele era marido de Salomé. E Salomé era irmã de Maria. Portanto, João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu e de Salomé, eram primos do Senhor Jesus. Jesus tinha uma vida social. Jesus tinha uma vida de convivência com amigos e parentes, tá certo? Então o texto aqui ainda diz assim, o comentário do nosso comentarista: Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Jesus interagia com publicanos, com pecadores, ele comia na casa de pecadores, na casa de Simão, por exemplo, os fariseus, a mulher pecadora, Jesus interagiu com a mulher pecadora, a mulher samaritana, Jesus interagiu com a mulher samaritana. Eram pessoas pecadoras, algumas dessas pessoas marginalizadas, algumas dessas pessoas não tinham nem valor para a sociedade. Jesus comeu na casa de Zaqueu, mas Jesus convivia. Jesus convivia com as pessoas. Jesus não era eremita. Jesus não vivia distante das pessoas, em um monte, orando sozinho, sem ter contato com as pessoas para não se contaminar. Não, pelo contrário. Jesus interagia com as pessoas. Ele vivia em sociedade plenamente. No terceiro subtópico, nós temos características próprias do ser humano. Então, como ser humano, o comentarista coloca aqui: Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu angústia, Jesus morreu como ser humano e ao terceiro dia ele ressuscitou porque ele é Deus. Morreu como ser humano, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não poderia segurar o nosso Jesus. Tá certo? Então, no segundo tópico, nós temos aqui heresias que negam a humanidade de Jesus. Agora vamos lá. Essa lição está sendo estudada por quê? Nós estamos estudando para combater, para refutar duas correntes teológicas heréticas. A primeira é o apolinarismo. O que é apolinarismo? Apolinário foi bispo de Laodiceia, esse é o fundador do apolinarismo, né? Ele foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Vocês vejam bem, presta atenção. O apolinarismo é uma heresia por quê? Porque eles dizem que Jesus teve um corpo humano, mas esse corpo humano de Jesus não teve um espírito humano. O espírito era divino. Então, o lado humano de Jesus era incompleto. Porque se Jesus não teve espírito humano, Jesus então não era completo. Porque o ser humano completo, o ser humano é o quê? É um ser composto de espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tricotomita. Somos compostos de espírito, alma e corpo. Se Jesus tinha corpo, mas não tinha espírito humano, o espírito que estava em Jesus era divino e não humano. Se Jesus não tinha espírito humano, Jesus não era um ser humano completo. E aí nós temos uma contradição, aí nós temos um problema. Portanto, por isso que o apolinarismo é uma heresia. Tá certo? Porque eles defendem essa ideia de que Jesus não teve espírito humano. Continuando aqui, usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, ou seja, a carne, o corpo, a psique, que é a alma animal,
e a série dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma, ou seja, o soma humano, e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse o espírito humano. Vocês estão compreendendo? Como um detalhezinho já é suficiente para alguém se desviar da ortodoxia bíblica. Então o apolinarismo é considerado uma seita porque eles defendem a ideia de que Jesus veio em forma corpórea, mas também dizem que esse corpo não tinha espírito humano, somente o espírito divino. Aí nesse caso, quando Jesus disse que ninguém sabe o dia da volta do Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, aí Jesus estaria mentindo. Porque Jesus, como Deus, claro que Jesus sabe. Claro que Jesus sabe qual é o dia da volta dele. Mas Jesus, enquanto homem, na sua natureza humana, ele disse, ninguém sabe, só o Pai. Nem o Filho e nem os anjos. Quando Jesus diz ali que nem o Filho sabia, que nem ele sabia, evidentemente que Jesus estava falando da sua natureza humana. Jesus estava dizendo que ele era um ser humano normal, com espírito, alma e corpo. Se Jesus dissesse ali que ele sabia, Jesus estaria falando pelo seu lado divino. Então, não teria o lado humano. Deu para vocês compreenderem? Então, é muito importante que a gente compreenda que essa doutrina do apolinarismo é uma doutrina herética, uma doutrina equivocada. Tá certo? Segundo o subtópico, nós temos aqui a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está claro no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Aí temos as referências bíblicas, e também da alma e do espírito. Mateus capítulo 26, versículo 38, Lucas capítulo 23, versículo 46, fala sobre isso. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarianismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Tá certo? Agora temos uma outra corrente aqui que a gente precisa contestar nesta lição. Monotelismo. O que é que o monotelismo defende? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensina a ver em Cristo uma só vontade. Olha só, esse aqui já defende a ideia de que Jesus não tem a vontade humana e divina junto, só tem uma vontade. Ele diz o seguinte, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis, em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a vontade humana submissa à divina. Perfeito! Foi isso que nós descobrimos aqui em Mateus 26, 43, conforme está aqui na leitura bíblica em classe. Porque aqui nós encontramos Jesus dizendo, versículo 42, né? Jesus dizendo, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus está falando da vontade humana. Mas aí, ao mesmo tempo que ele fala da vontade humana, ele também coloca a vontade divina em questão. Ele fala, todavia seja feita a tua vontade. Então, para nós é muito claro que Jesus tinha vontades humanas e divina, porque ele tinha duas naturezas distintas, natureza humana e natureza divina. A natureza humana de Jesus tinha vontades próprias. Jesus comeu porque tinha vontade de comer, Jesus dormiu porque tinha vontade de dormir, Jesus orou porque sentia necessidade e vontade de orar.
Mas esse mesmo Jesus, essa mesma pessoa, também, quando quis, recebeu adoração. Quando quis, perdoou pecados. Quando quis, operou milagres, mostrando que a sua vontade divina coexistia nessa mesma pessoa, a pessoa de Jesus, com a sua vontade humana. Deve vocês compreenderem? Então, essa teoria aqui, essa doutrina, essa corrente teológica do monoteísmo, também não se sustenta à luz dos textos bíblicos. Para nós finalizarmos, terceiro tópico, nós temos como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Aí nós temos aqui quais países Jesus visitou quando esteve entre nós. Nós sabemos que Jesus visitou o Egito, Israel e também a região da Fenícia, né? Por pouco tempo. E no segundo subtópico nós temos aqui Jesus era visto como alguém da comunidade. Por que a gente está falando que Jesus visitou o Egito quando era criança, visitou a Fenícia depois de adulto? Por que é importante isso? Porque nós temos pessoas que dizem que Jesus foi para a Índia, já falei aqui no início, foi para a Índia, foi para outras partes do mundo para aprender rituais, aprender movimentos místicos, né? Os mormons afirmam que Jesus visitou os Estados Unidos. Nada disso tem amparo bíblico, nada disso tem apoio bíblico. Nós sabemos que Jesus visitou o Egito quando era criança, visitou a Fenícia em alguns momentos do seu período ministerial como adulto e viveu toda a sua vida no território de Israel. Ali ele cresceu, ali ele foi conhecido como carpinteiro, Nazareno, ali ele foi conhecido como Galileu, e ele foi chamado de Galileu porque ele era conhecido como morador da Galiléia. Foi chamado de Nazareno porque ele era conhecido como morador de Nazaré. Jesus era morador de Nazaré. Jesus viveu com as pessoas, conviveu com as pessoas naquela região. E por isso ele era chamado de Nazareno, por isso ele era chamado de Galileu. Porque ele tinha uma vida social ativa e ele vivia em sociedade. Portanto, resumo da história. A lição de hoje mostra que o lado divino de Jesus não anulou em nenhum momento o seu lado humano. Assim como o seu lado humano, a sua natureza humana, em nenhum momento compromete a natureza divina, aquilo que a gente crê sobre Jesus divino. Tá certo? Bom, eu espero que a lição tenha ajudado vocês a compreender aí melhor essa questão e que vocês tirem um bom proveito aí nesta aula, tá bom? Espero que vocês nos ajudem aí fazendo um comentário também, para que a gente possa compreender aí até onde vocês gostaram da lição, ou não, né? Ou, de repente, tem alguma coisa a questionar sobre o assunto que foi apresentado. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.